Muito boa noite, já estamos ao vivo aqui pelo canal do Facebook, no nosso programa Hora Atividade Especial. Esse programa é uma edição especial do nosso tradicional programa Hora Atividade, e dessa vez, ele vai, por várias semanas, vai entrevistar os pré-candidatos à Prefeitura Municipal de Passo Fundo. Na noite de hoje, nós temos o maior prazer em receber o pré-candidato do PDT, Partido Democrático Trabalhista, Márcio Patucci, que nos dá a honra hoje de conversar um pouquinho com o Magistério Municipal, conversar com o CMP Sindicato, sobre as suas propostas para a educação, caso venha ter êxito no pleito do dia 5 de novembro. Então, desde já, eu quero cumprimentar o Patucci, né? Inicialmente, quero dizer também que teremos a participação dos nossos colegas Thiago Machado e da colega Rosane Neri, que serão também os entrevistadores. Antes de dar a palavra inicial para o Patucci, para a sua apresentação, quero dizer que Márcio Patucci é advogado, é também formado pela Universidade de Passo Fundo, professor da Faculdade de Direito da Universidade de Passo Fundo, foi assessor jurídico da Prefeitura Municipal de Passo Fundo de 2005 até 2008, tendo ocupado o cargo de supervisor-geral da Procuradoria-Geral do Município, PGM. Já em 2009, ele foi diretor-geral da Auditoria do Município, órgão técnico e de extrema responsabilidade nas administrações municipais. Também foi secretário de Segurança aqui de Passo Fundo e vereador por 3 mandatos. Concorreu à Câmara Federal nas últimas eleições, obtendo em torno de 16 mil votos. Não é isso mesmo, Patucci? Me corrija se eu estiver errado, perdão. Então, Patucci, boa noite e seja bem-vindo ao nosso programa. Boa noite, professor Eduardo. Boa noite, professor Thiago, professora Rosane, os queridos amigos do CMP, essa entidade a qual eu respeito muito e passei a compartilhar no meu ofício, né, de vereador aqui da nossa cidade, das causas e das demandas que são absolutamente importantes para que a gente consiga a valorização do profissional, a valorização dos professores, para que a gente consiga encontrar justamente aquilo que mais se espera da educação pública, ou seja, uma qualidade plena, não apenas da ação do poder público, mas também da participação dessas associações, né, como é o caso do CMP Sindicato. Então, eu fico muito satisfeito de poder participar, né, dessa live. Eu sei que outros pré-candidatos também já estiveram com vocês, eu sei que outros também virão, mas eu fico muito feliz e agradecido para poder conversar com o público, com os amigos aí do Facebook, e dizer também um pouquinho daquilo que eu penso, né? É importante as pessoas conhecerem os pré-candidatos aqui de Passo Fundo, sabendo que é uma eleição com muitos desafios, uma eleição que vai, de fato, demonstrar a qualificação dos pré-candidatos e mais do que isso, né? Aquilo que o eleitor pensa como futuro gestor do município pós-pandemia, ou seja, né, de um estágio, a partir de 2021, de muitos desafios. Obrigado, Eduardo. E nós que agradecemos, né? O prazer é nosso receber você aqui. Eu já quero começar contigo, né, com uma primeira pergunta, sempre lembrando que os assuntos são encaminhados a todos os pré-candidatos antecipadamente, para que, obviamente, eles saibam mais ou menos do que falar, mas as perguntas são perguntas que vamos formulando durante o programa. Eu quero começar contigo, Patucci, que você faça para nós uma breve avaliação do governo, dos 18 meses de educação do governo Jair Bolsonaro. E só para lembrar, nesses 18 meses, nós tivemos 4 ministros da educação, um era estrangeiro, outro só causou confusão, o terceiro mentiu o currículo e o quarto a gente nem sabe por onde anda. Então, eu gostaria que você, se possível, fizesse essa avaliação do governo federal em termos de educação, Patucci. Olha, professor Eduardo, eu entendo que toda a política nacional de educação,
ela deve ser algo perseguido, né, pelo governo federal, pelas autoridades federais, o próprio status que o cargo do ministro da Educação representa, isso a gente percebe ao longo da história, possibilita com que, a partir dessas linhas de governo, nós tenhamos, então, resultados efetivos para a educação pública do nosso país. 4 ministros em 18 meses, realmente é uma preocupação, né? Ou seja, o governo federal não conseguiu encontrar ainda uma linha ativa de percepção de qual é a melhor política pública a ser desenvolvida em termos da educação. Isso, de fato, não é uma crítica, digamos assim, que eu possa estar fazendo na rede social, mas é o que a gente tem acompanhado de várias autoridades da educação e do ensino no Brasil em relação a essa forma que não se sustenta, né, uma política eficaz e eficiente por parte do governo federal. Eu vejo que o MEC, de certa forma, ele perde tempo, ou seja, né, ele cria alguns mecanismos para não conseguir efetivar uma política pública que possa ser decisiva na valorização dos profissionais, na qualificação, né, do ensino público e também, né, com toda a preocupação em todos os níveis de educação, desde os níveis iniciais, as séries iniciais, até o ensino superior e também o ensino profissionalizante. Então, está mais do que na hora, né, a gente espera que o governo federal consiga equacionar todas essas suas dificuldades que a gente tem, que são muito mais do campo político, né, do que muitas vezes até do campo técnico. Se você olhar alguns currículos de alguns ex-ministros, a qualificação dos currículos até poderiam condicioná-los, né, a ter uma atuação efetiva, mas, infelizmente, né, há alguns atrapalhos, alguns desajustes aí, que no campo político, infelizmente, tem demonstrado que não é apenas o Ministério da Educação, mas também outros ministérios, a gente vê que aquilo que nós esperávamos em relação à efetivação das políticas públicas, elas, de fato, não estão acontecendo. O que a gente torce, né, é para que esse processo da pandemia ela possa ser um processo revelador e que o governo federal consiga, né, antes tarde do que nunca, né, se incorporar aos estados e também aos mais de 500 municípios brasileiros numa ação efetiva pela qualificação do ensino público. Eu vejo que essa discussão, ela pauta, como eu disse antes, né, não só o discurso, mas também a preocupação de várias autoridades. Estamos aqui entre professores, né, eu sou professor de ensino superior, e todos nós temos essa preocupação, né? Qual que vai ser o futuro da educação brasileira pós-pandemia? Como que nós vamos agregar expediente tecnológico em cidades que sequer têm luz, em escolas que têm dificuldade com a rede elétrica, em pais que muitas vezes, né, não conseguem condição mínima de sobrevivência, quem dirá ter uma internet, um aparelho de comunicação para poder fazer com que seus filhos possam ter um ensino adequado. Essa semana foi revelado pela imprensa um pai numa propriedade rural que criou, né, uma barraca para poder acomodar o filho num ponto alto onde ele conseguisse ter internet para assistir às aulas da sua escola, né? Essa ação desse pai comoveu o país inteiro, na medida em que nós entendemos que precisamos, sim, de mais investimentos em uma política pública própria e de uma política pública condizente com essa melhoria, principalmente desse grande déficit social que nós temos na educação. Não é à toa que os mínimos constitucionais eles são permitidos ou são direcionados, né, para que investimentos possam acontecer, investimentos maciços de recursos possam acontecer, principalmente nessa linha social da educação, assim como também acontece com a área da saúde. Então, como eu disse, estamos ainda aguardando uma política efetiva que possa, né, proporcionar investimentos, a qualificação, modernização, né? A tecnologia está aí para poder permitir com que avanços aconteçam e a gente está, de certa forma, aí aguardando essas definições. Eu sei que essa preocupação não é apenas minha, eu sei que também vários núcleos de professores e sindicatos também têm essa preocupação e aguardam algo mais efetivo, Eduardo. Perfeito, sem dúvida. Mas eu quero aproveitar essa pergunta, Patucci, e não poderia deixar de te questionar
sobre um fato político que você, obviamente, sabe, e quero te lembrar e ver qual é a tua posição. Me parece que 1 ou 2 semanas antes das eleições de 2018, você declarou apoio ao governo Bolsonaro. Disse que, na tribuna, disse que votaria e apoiaria o governo Bolsonaro. Você ainda apoia o governo Bolsonaro? Você ainda é um apoiador das políticas do governo Bolsonaro? Olha, professor Eduardo, eu sou filiado ao PDT há mais de 25 anos. Ou seja, comecei ainda com 15 anos de idade, filiado aos movimentos de juventude do PDT, fui presidente da juventude municipal, vice-presidente da juventude estadual do partido, eu estou, né, presidente do diretório local do PDT, e sempre quando a gente, né, tem candidaturas à majoritária, candidaturas proporcionais, eu sempre busquei me vincular a uma candidatura do trabalhismo, ou seja, candidaturas que defendem educação, que defendem a escola pública, que prezam pela qualidade e também defendem o trabalhador. Vejo que no primeiro turno das eleições de 2018, nós tivemos, né, candidatos a nível federal e a nível estadual, aonde eu, obviamente, mantive os votos no partido, e no segundo turno, infelizmente, nenhum dos meus candidatos passou para o segundo turno. O segundo turno é um momento de escolha. Eu nunca fui de me omitir em relação aos meus votos, nunca fui. Mas também eu busquei, né, decidir por algumas candidaturas que eu entendesse que tinham, naquele momento, alguma identificação com alguns pensamentos. Nós tínhamos 2 candidaturas em nível estadual vinculadas a centro e centro-direita e centro-esquerda, né, o PSDB e o MDB do ex-governador Sartori, e a nível federal nós tínhamos a candidatura do então candidato Jair Bolsonaro, e também do ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad. Eu fiz uma opção por não votar no PT naquele momento, né, por conta de tudo aquilo que a gente viu em relação a alguns episódios que foram até lamentáveis em relação à política brasileira, e fiz a opção do voto em Jair Bolsonaro. Assim como fiz no Eduardo Leite aqui no Estado. Eu sou filho de professora, que não aguentava o parcelamento da sua aposentadoria durante 4 anos. Né? E nós fizemos uma opção de permitir com que o governador Eduardo Leite, dentro das suas propostas, né, propostas inovadoras que, de certa forma, até funcionaram, né, a maioria dos gaúchos a votar no Eduardo Leite, e, obviamente, a gente percebe, né, que o governo Eduardo Leite também preza pelos mesmos vícios que foram cometidos na gestão do ex-governador Sartori. Os salários continuam parcelados, não há proposta de reforma administrativa, há um aumento tributário, principalmente nos setores produtivos, o que isso é lamentável, né? Veja o que está acontecendo com o próprio IPVA, né? Proprietários de veículos que estavam confortáveis por não pagar, vão ter que começar a pagar, ou seja, dá mais dinheiro para o Estado, que gasta 81% da sua receita para pagamento de folha e pagamento com previdência, e, obviamente, que sobra pouco para investimentos. Então, são opções, né? Gostaria de ter votado os candidatos do meu partido, né? Assim como eu fiz em outras eleições, né? Eleições de segundo turno em 2014, eleições de segundo turno em 2010, eleições de segundo turno em 2006, né? Que é o período que eu me lembro, assim, que nós tivemos eleições onde o meu partido, o PDT, infelizmente não teve em nenhuma delas no segundo turno. Professor Tiago, não sei se o senhor quer já ir para a sua pergunta ou tem mais alguma questão para o pré-candidato? Não. Vamos dar seguimento, então. Boa noite, né, Patucci, boa noite, Rosane, boa noite, Eduardo, boa noite, colegas, enfim, e membros das nossas redes sociais que estão acompanhando essa live pelo Facebook. Patucci, tu sabe que o nosso sistema político ele é multipartidário, né? Nós temos dezenas de partidos no nosso país, muitos deles, inclusive, são fisiológicos, que eles existem apenas e tão somente para preencher interesses pessoais, né? O PDT não, o PDT, eu sou professor de história, eu sei da história desse partido, né, que ele carrega alguns princípios ideológicos, sendo a educação pública talvez a principal bandeira do PDT ao longo dessas últimas décadas, né, sempre onde ele governou, ele fez questão de tentar revolucionar, quebrar paradigmas
né, e alterar a realidade, né, o status quo da educação pública. Falo isso em estados e municípios. Tu sabes, melhor que ninguém, né, dois mandatos na nossa Câmara de Vereadores, que a SME detém no nosso município o maior orçamento, né, 35% do orçamento do município, por lei orgânica do município, é destinado para a educação. Eu gostaria que tu aproveitasse, então, agora esse momento para falar das linhas gerais dos projetos que tu tem para a educação do município de Passo Fundo, sendo eleito prefeito, né, a partir de 1º de janeiro de 2021. Tiago, acabou cortando um pouquinho aqui, eu não consegui compreender a tua pergunta. Tu estavas falando em relação aos 35% da educação. Isso, sabendo que, né, a SME, a Secretaria Municipal de Educação, é que detém o maior orçamento, quais que são as linhas gerais da tua política voltado para a educação, sendo eleito prefeito a partir de 1º de janeiro de 2021? Primeiro, deixa eu voltar um pouquinho na história, né? Porque esse assunto dos 35% a gente fica até animado de falar, viu, Tiago? Porque isso foi uma conquista dos governos do PDT aqui em Passo Fundo. Na Lei Orgânica de 1990, nós temos a inclusão da obrigatoriedade de 35% do orçamento municipal serem aplicados no ensino público aqui de Passo Fundo. Se nós olharmos para o que diz o texto constitucional, a Constituição Federal estabelece que os municípios cabem investimentos de até 25%, ou seja, né, nós temos 10% a mais do orçamento municipal que devem ser aplicados na estruturação, na valorização, no cumprimento das obrigações em relação a toda a qualificação dos profissionais da educação aqui no município de Passo Fundo. Isso eu digo porque é algo histórico no município, que foi uma bandeira defendida ainda pelo prefeito Dipp, pelo ex-prefeito Carlos Armando Salton, e que isso percorre, né, vejam vocês, há quase 30 anos. Há 30 anos o PDT deixou uma sementinha, uma marca importante na lei orgânica, e que isso de certa forma, o que salvaguarda a qualidade da educação pública em Passo Fundo. É óbvio que nós precisamos de mais, nós precisamos fomentar mais investimentos, busca de investimentos federais, para que, por exemplo, né, a qualificação de espaços, principalmente os espaços, eles possam ser melhorados. Eu tenho conversado com muitos diretores de escola, e a gente tem percebido, por exemplo, Tiago, que faltam pequenas estruturas, faltam um ginásio, falta, né, uma quadra coberta, faltam muitas vezes até a melhoria de instrumentos tecnológicos nessas escolas, isso na parte estrutural. E, obviamente, que atendendo muitas vezes às reivindicações que nos chegam lá na Câmara de Vereadores pelo CMP Sindicato, falta também, por exemplo, né, algumas equações aí, pagamentos de promoção, faltam, por exemplo, né, a valorização desse profissional da educação, do professor, como um agente ativo, né, dessa política pública tão importante para o nosso partido. Se nós voltarmos também no tempo, a gente vai ver que Darcy Ribeiro deixou também uma grande referência de escola pública em tempo integral, onde, obviamente, os alunos, né, eram colocados em espaços pedagógicos, em espaços em condição, com atendimentos médicos, odontológicos, nutricionais, esportivos, culturais, e que isso possibilitaria com que a formação, né, desses jovens, desses adolescentes, fosse a melhor formação. Claro que esse modelo, que é adotado em grandes países do mundo, ele se perdeu, ou seja, né, o Estado brasileiro acabou não acreditando nesse modelo de Darcy Ribeiro, e, obviamente, que nós não tivemos muitos incentivos. Mas, aqui em Passo Fundo, escolas foram adaptadas, foram construídas com esse propósito, ainda na década de 90, e que, se nós tivermos a oportunidade de governar o município de Passo Fundo, nós iremos implementar, sim, uma educação integral, ou seja, uma educação que possa viabilizar, dentre aquelas escolas do ensino fundamental que tenham condição de atender, algo mais dinâmico, algo que interaja com a tecnologia, algo que interaja, né, com a inovação, algo que possibilite, né, a esses alunos, além do tempo de sala de aula, eles também terem, né, novos aprendizados aí, que são fundamentais de forma a diversificar esse atendimento da educação municipal. Perfeito. Mais alguma coisa, professor Tiago? É isso aí?
Ok. Rosane, por favor. Boa noite, colegas. Boa noite, candidato. Boa noite aos colegas que estão nos ouvindo, nos assistindo hoje também. A minha pergunta vai, assim, a nível municipal também, né? Mas ela tem interferência federal. Vou falar sobre o plano de carreira. Então, os professores municipais da nossa rede são concursados, são professores efetivos, né? Que têm um plano de carreira, onde a gente tem nossos direitos conquistados ao longo dos anos, todo ali dentro, né? E foi construído democraticamente pelos professores. A gente tem as progressões, promoções, licenças, todos os nossos direitos, aposentadoria, né? Mas por força de alguma interferência federal, né? Infelizmente, a gente vai se deparar aí com congelamento salarial, vamos nos deparar com a aposentadoria, né? Que já houve a mudança da Previdência. Então, já os nossos aposentados não vão se aposentar como eu, por exemplo, que já me aposentei, né? Mas com várias perdas salariais. E também lembrando nossos companheiros do Estado, que no Estado foi alterados os planos de carreira de uma forma, né, de cima para baixo, onde foi retirados vários direitos conquistados, e a gente sabe que o salário de um professor estadual, né, é terrivelmente baixo, e que é uma pena, né, que aconteça isso. Então, diante desse quadro, né, do nosso querido plano de carreira, a gente quer saber de você, se você vai fazer alguma alteração, o que você tem a falar, assim, do congelamento de salário, até mesmo do parcelamento, né, porque o nosso governador aí do estado também faz parcelamento, porque diz que não tem condições de pagar em dia, né, espero que não aconteça conosco futuramente, mas eu gostaria que tu desse uma visão aí a respeito desse tema, né? Que é muito importante para nós. Muito boa a tua pergunta, professora Rosane. Eu acho que é uma oportunidade que eu tenho para que os professores, os profissionais de educação, possam entender um pouquinho o meu pensamento em relação aos planos de carreira. Vai lembrar que na década de 70 houve primeiro regime jurídico, digamos assim, da atuação do professor no ensino público aqui de Passo Fundo. Em 2008, nós tivemos uma grande alteração ainda na gestão do PDT, do prefeito Dipp, e que criou linhas de valorização dessa carreira para o ensino público aqui na nossa cidade. Eu sempre tenho dito que essas conquistas e esses direitos, para nós, eles são intocáveis, na medida em que toda garantia, todo cumprimento daquilo que está disponibilizado na lei, nós integralmente temos que cumprir. Por que eu digo que nós temos que cumprir? Porque uma das premissas básicas de quem está na administração pública é a observância da lei. É a observância da lei. A lei é algo imperativo e que faz com que o gestor público ele se atenha a ela, o cumprimento dela. E quando o gestor não cumpre algo que está descrito na lei, o que acontece? A judicialização. Aí o profissional, o servidor, judicializa determinado direito, busca e ganha esse direito na justiça, aquilo vira um precatório para o poder público e, consequentemente, uma conta que era em 10 vai virar em 30, porque passa o tempo. Então, eu vejo que, circunstancialmente, nós vamos, sim, atender aquilo que está descrito na lei específica do regime jurídico dos professores do município de Passo Fundo. Não haverá nenhuma supressão, não haverá nenhuma forma, né, de nós minimizarmos aquilo que foi uma grande conquista, obviamente que feita a várias mãos, por iniciativa do Poder Executivo, parceria dos sindicatos e também, à época, a aprovação da Câmara de Vereadores, a qual é um dos poderes que eu faço parte, né, e respeito muito e sei da sua essência. Outra situação que tu falaste, professora Rosane, em relação ao congelamento de salários, né? Nós temos aí uma PEC que foi aprovada, uma PEC federal, né, que foi aprovada, que prevê o congelamento, se não me falha a memória, em até 18 meses, né? Tendo em vista toda essa dificuldade econômica que o país está vivendo. Vejam que a previsão do PIB, a redução da previsão do PIB, né, para esse ano de 2020, ela chega quase a 9%, ou seja, menos 9% de crescimento. Isso tem um impacto muito forte nas receitas públicas, tem impacto muito forte, né, na definição daquilo
que pode ser arrecadado, que pode ser despendido, que pode ser utilizado para o cumprimento dessas obrigações em relação aos salários. Então, o que, né, eu sempre fui parceiro dos servidores municipais, quando nós tínhamos todo início de ano a possibilidade, né, de buscar complementações em relação, nós tínhamos de buscar em relação às correções das perdas inflacionárias e também aqueles reajustes relativamente ao piso, eu sempre estive junto ao sindicato. Vejo que nos primeiros anos da gestão do prefeito Luciano, até o ano passado, o vereador Patucci foi um dos poucos, né, que estiveram junto dessas lutas da categoria, primando, né, pela qualificação dos vencimentos, e que a gente sabe que são importantíssimos para a valorização desse profissional, que, né, eu me incluo, obviamente, como professor, como educador, e sendo a importância dessa valorização, até como algo motivador do trabalho. Então, se chegar lá, professora Rosane, a senhora pode ficar muito tranquila, viu? Os direitos serão preservados e não haverá, em hipótese alguma, congelamento de salário, tá? Claro que nós temos que respeitar o que diz a PEC em relação aos 18 meses. Findo esses 18 meses, aí é uma reorganização da estrutura orçamentária do município de Passo Fundo, para que a gente consiga, então, cumprir à risca com essas obrigações. Mas vai lembrar o seguinte, só fazendo um parênteses nessa tua pergunta, até justificando uma resposta. Nós precisamos botar dinheiro novo dentro da economia de Passo Fundo. Nós precisamos botar dinheiro novo dentro das receitas municipais. E não é aumentando imposto que a gente vai criar dinheiro novo. Nós precisamos incentivar a atração de novos empreendimentos, a atração de novos polos logísticos, industriais aqui para a nossa cidade, para que a gente consiga agregar o orçamento municipal e, aumentando esse orçamento municipal, a gente ter uma qualidade, uma qualificação em relação a esses cumprimentos das obrigações, principalmente das obrigações salariais. Perfeito. Patucci, aproveitando que você falou em investimentos, vamos falar um pouquinho sobre o orçamento, né? O que nós temos hoje, você obviamente sabe, uma situação atípica no mundo e no Brasil, e Passo Fundo não seria diferente. Possivelmente em 2021, caso você venha a ser eleito, você vai receber um orçamento possivelmente igual ao de hoje na educação, ou talvez menor ainda do que de hoje, tendo em vista a crise na qual nós estamos inseridos. Eu quero que tu me fale um pouquinho, já que tu falou em investimentos, algumas coisas. São várias perguntas numa só, é um combo agora de perguntas. Quero que tu me fale de onde é que tu pretende tirar esse dinheiro para cumprir já a folha de pagamento de janeiro. Eu quero que tu me diga também se não vai ter nenhum tipo de parcelamento. Tu falou que não há congelamento, mas corremos o risco de ter parcelamento. Da onde é que tu vai tirar esse recurso já da folha de pagamento agora de janeiro? Quero que tu aproveite e fale do Fundeb, como é que tu vê o programa do Fundeb, e para finalizar nesse combo de perguntas, já faz uma breve avaliação do governo Luciano nesses últimos 8 anos na educação. Então são 3 questões que eu quero que tu me responda. O professor Eduardo, dava um programa inteiro essa pergunta que ele fez para mim aqui, né? Mas vamos lá. Em primeiro lugar, né? A captação de novas receitas. Aquilo que eu disse antes, professor Eduardo, qualquer município, qualquer estado brasileiro, hoje, diante dessa crise econômica, está tendo, sim, dificuldades nas suas receitas. O que foi projetado para o ano de 2020, aproximadamente 650 milhões de reais de orçamento, certamente não vai ser realizado, porque há uma retração econômica, há uma dificuldade na obtenção e no pagamento de impostos e demais tributos, isso faz com que as receitas caiam. Claro que, dentro desses ajustes, os municípios e os estados são obrigados a fazer o seu dever de casa, ou seja, eu não posso gastar demais, eu não posso gastar em qualquer coisa, em qualquer despesa, digamos assim, né? Porque eu tenho que respeitar as despesas obrigatórias, que são salários, previdências, enfim, e outros comprometimentos imprescindíveis para a manutenção da máquina pública. Pois bem, o que nós vamos sugerir, e isso está muito claro, né,
para quem conhece o meu trabalho e sabe a minha linha de atuação, que fui contra o aumento de imposto, contra o aumento de IPTU, e falo isso também contrário a essa reforma tributária que está sendo imposta pelo governo Eduardo Leite, é que para nós conseguirmos receitas novas, nós temos que incentivar o setor produtivo. Nós temos uma grande bacia leiteira na região de Passo Fundo, nós temos uma grande produção de grãos, que se industrializado, se transformado, isso agrega valor e faz com que as receitas municipais elas também tenham ganhos. Então, nós já passamos por essa experiência. Vejo que nas gestões do prefeito Dipp, de 2005 até 2012, nós pegamos uma cidade na 10ª economia do estado, entregamos na 5ª. Em dezembro de 2019, houve a nova vinculação das 10 cidades com maior PIB no estado, Passo Fundo caiu para o 8º. Por quê? Porque não houve investimentos importantes, né, para que o setor industrial, o setor logístico, ou todas as novas oportunidades pudessem fazer com que nós tivéssemos receitas novas no município. Então, nós vamos ter que trabalhar muito para poder fazer valer esse nosso interesse, olhando um pouquinho para o passado. Ou seja, eu não estou aqui inventando nada, não estou aqui dizendo algo mirabolante. Eu só vou olhar para o passado, foi feito. Atração de polos logísticos, incentivos econômicos, incentivos fiscais, para poder fazer com que a geração de emprego e também oportunidade de renda e de novas receitas, ela aconteça de forma decisiva aqui no nosso município. Em relação ao cumprimento das obrigações salariais, a partir do mês de janeiro, professor Eduardo, as fontes próprias, IPTU, né, o retorno de PVA, ICMS, os fundos de participação, que são fundos promovidos pelo governo federal, que colocam mês a mês, aliás, semana a semana, dinheiro, né, no caixa dos municípios, vai sim viabilizar com que nós conseguimos pagar a folha, né, não apenas dos servidores vinculados ao magistério, mas também de todos os servidores que são, obviamente, importantes, né, nesse trato com a máquina administrativa. Claro que nós temos aí 25 secretarias ou status secretarias, né, aqui está junto Hospital Municipal, IPPasso, né, nessas 25, tem que haver uma redução dessa estrutura administrativa, isso é necessário, né? Se fala muito em reforma tributária, ou seja, né, as reformas que não reformam, elas apenas aumentam alíquotas e faz com que, né, o pagador pague mais, e não se fala em reestruturação administrativa. Então, isso também está no nosso radar. São mais de 153 cargos comissionados na Prefeitura de Passo Fundo, com altos salários. Com altos salários. Isso também merece, né, um olhar muito atencioso, muito criterioso, por parte, não apenas, né, da minha pré-candidatura, mas certamente de todas as outras pré-candidaturas, que vão ter que fazer escolhas, né? E a escolha sempre vai ser pela valorização do servidor público, que são peças importantíssimas no trato e no dia a dia, né, de todos os serviços que são imprescindíveis para o atendimento aos nossos munícipes. Fundeb, professor Eduardo, nós temos aqui em Passo Fundo um conselho, né, um conselho do Fundeb, que ele faz, obviamente, esse fortalecimento, né, em relação aos controles. Nós precisamos fortalecer esse conselho municipal, fazendo com que não só a transparência, mas também a aplicação desses recursos, ela possa ser a mais própria, né, e a mais condizente com as realidades, né? Nós tivemos recentemente uma alteração, agora na última semana, né, na última semana uma alteração e aprovação do novo Fundeb, ou seja, foi comemorado pela grande, né, acho que por todos, né, que fazem parte da educação, uma grande conquista, ou seja, aquilo que era previsto para os 10 anos passa a ser algo integralizado dentro, né, das receitas federais e que vai disponibilizar muito dinheiro para a educação. Agora, esse dinheiro tem que vir para investimentos específicos, ou seja, para aquilo que for realmente necessário. Por isso que, como eu disse antes, o fortalecimento do conselho, né, local, do conselho municipal, para que acompanhe a aplicação desses recursos com transparência, vai ser algo, né, decisivo para que a gente não erre e que, de fato, né, a gente consiga ter uma qualidade, uma qualificação cada vez mais em relação
a saúde, aliás, a educação pública aqui de Passo Fundo. Tá, e o governo Luciano, os últimos 8 anos na educação, especificamente. Na educação, Olha, eu acompanhei muito o trabalho do professor Edmilson. O professor Edmilson, ele, por um bom tempo, nós fomos colegas na Universidade de Passo Fundo, é uma pessoa que eu conheço, é uma pessoa que respeita muito o papel do vereador, do parlamentar. O professor Edmilson, em nenhum chamamento, né, que a Câmara fez nas audiências públicas, ou até mesmo em reuniões, ele se negou a participar. Ele sempre possibilitou com que o seu gabinete tivesse aberto aos vereadores de Passo Fundo. Então, eu sempre fui muito bem recebido pela estrutura da administração, mas a gente sabe que algumas questões pedagógicas, estruturais, até mesmo, né, algumas intenções em relação à educação de Passo Fundo, elas poderiam ser melhor. Nós estamos tendo um problema aqui com a fala do Patuzzi. Vamos ver se melhora um pouquinho aqui. É o horário do rush, né? A internet não ajuda. Eu caí antes e eu habilitei a do celular. Vamos aguardar que ele caiu, mas ele volta. Derrubaram o Patuzzi. Voltei. Foi só falar do governo municipal que quase me caçaram aqui, viu, professor Eduardo? Quando tu começou a criticar o professor Edmilson, caiu ali aí. Quando eu estava falando bem do professor Edmilson, eu estava no ar. Comecei a viu, Patuzzi, só uma experiência minha, porque eu caí antes também, meu Wi-Fi estava com um problema, eu habilitei o meu 4G como roteador de celular, não sei, e acompanhando, ver se ela trava bastante, tu pode estar utilizando como roteador o celular, né? Então, mas continua aí, Patuzzi. Bom, como é que estava falando em relação à questão tecnológica, não sei se vocês conseguiram pegar essa minha impressão. Bom, eu dizia o seguinte, que eu sempre fui muito bem recebido pela direção da Secretaria de Educação, eles sempre foram muito solícitos em relação ao papel do trabalho do fiscalizador, vereador, nas audiências, nas reuniões, mas também a gente tem que fazer alguns apontamentos aqui em relação, por exemplo, né? Nós recebemos muitas reclamações em relação à merenda pública, nós recebemos muitas reclamações, né? Não apenas da comunidade escolar, a falta de estrutura, principalmente em algumas escolas mais periféricas da cidade. Nós recebemos, por exemplo, né? Nós temos aí uma situação que eu até cheguei a comentar antes, o não pagamento das promoções de educação infantil. Parece que isso é uma questão quase que falta um pouquinho de compreensão. Eu mesmo fiz uma indicação, nós aprovamos no orçamento de 2019, depois houve a rejeição por parte do senhor prefeito Luciano Azevedo, ou seja, ele vetou, e esse veto foi acompanhado pelos senhores vereadores. Então, são algumas situações pontuais, diga-se passagem, pontuais, que nós entendemos que elas podem ser resolvidas dentro de vontade, ou seja, assim como teve, que eu quero fazer um elogio ao uniforme escolar, que foi uma prática que nós entendemos como importante, né? Ou seja, que criou uma qualificação, uma dignidade, deu segurança a toda essa gurizada, né, que sai de casa, vai para a escola, pega o ônibus, né, muitas vezes fica num espaço, né, num trajeto entre a sua casa
e a escola, então, isso foi muito importante, né? Agora, sim, a gente precisa criar novas rotinas. E nós vamos apresentar, obviamente, eu não vou falar isso aqui agora, porque estamos num período de pré-campanha, mas nós vamos apresentar propostas inovadoras para a educação e, mais do que isso, propostas que foram compartilhadas. Isso não é apenas algo próprio do pré-candidato Patucci, ou não é algo próprio da matriz partidária do PDT, mas é algo construído a muitas mãos. Nós ouvimos muitas pessoas, muitos professores, diretores, autoridades do ensino público, né, para a gente construir um novo modelo aí que vai ser pioneiro, né, e oxalá a gente consiga chegar lá e implementar isso para nossa cidade em Passo Fundo. Então, estou muito, professor Eduardo, professora Rosane, professor Tiago, eu estou muito convencido de que a gente pode, né, dentro dos limites orçamentários, dentro da estrutura que nós temos das escolas, né, das 73 escolas municipais, dentro daquilo que nós entendemos como um corpo coletivo, né, desses profissionais aguerridos, que a gente vai conseguir, sim, transformar a educação municipal. Parcerias com o terceiro setor, parcerias público-privadas, isso tudo vai condicionar investimentos, vai condicionar com que a gente consiga, né, aprimorar cada vez mais aquilo que é a mãe das políticas públicas, que é a educação, né? O que é mais importante na formação do cidadão. Perfeito. Professor Tiago. Eu até gostaria de aproveitar esse link quando tu fala sobre parcerias, a próxima pergunta, mas vou fazer um quadro aqui. A última vez quando eu estive presente nesse debate, assim, nessa entrevista aos candidatos, os pré-candidatos, foi com o Juliano. Em determinado momento eu fiz alguns apontamentos assim, de projetos que seriam interessantes enquanto tu estava falando, né, de projetos novos, algumas coisas que foram bem sucedidas. Cabe lembrar um projeto do Executivo que não tem lei municipal, mas é muito bacana e não envolve grandes recursos, é o cheque-livro, né? A gente sabe que ninguém inventa roda. O Luciano, quando ele chegou, ele pegou a prefeitura da época do DIP, enfim, né, deu seguimento às algumas políticas que estavam bem encaminhadas, implementou as suas características de governança, e também temos coisas interessantes, né? O cheque-livre é uma, talvez, bem bacana para estar presente ali na frente. E que foi aprovado pela Câmara de Vereadores, diga-se de passagem, né? Ou seja, teve uma lei que foi aprovada pela Câmara de Vereadores, possibilitando essa prática como uma prática possível, né, dentro das estruturas orçamentárias e também daquilo que é o desejo da qualificação dos profissionais. Bom, então, como eu ia comentando no início, a minha vontade agora é fazer esse link com relação às parcerias, mas antes eu gostaria de fazer uma introdução, né? A gente sabe que pela lei lá 9394 de 96, a famosa LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, é prioritária o ensino básico dos municípios, ou seja, educação infantil e ensino fundamental. No município existe um projeto interessante que diz respeito à Universidade Popular. Não seria a área prioritária, mas a gente sabe que ela tem uma função social muito bacana. Em algum momento ela já teve mais espaços, em outros momentos ela diminuiu a sua participação, né? Eu gostaria de saber, então, num primeiro momento, qual que seria a tua visão para a UP, né? Bem como, talvez, possíveis parcerias com as universidades, como tu disseste no início, né? Tua formação é em Direito, mas tu exerce, sobretudo, a profissão docente no ensino superior, então talvez tenha um pouco de experiência nessa relação com as universidades, e a gente sabe que talvez, em alguns momentos, a nossa universidade, ela de certa forma, até pecou nesse tripé ali no que diz respeito à extensão comunitária, né? E agora, em um momento de crise, se vê a necessidade de se reinventar e talvez buscar maiores parcerias. Outro exemplo, quando tu diz os CIEPs, né, muito bacana, a gente tem um sistema no Brasil que ele tem um potencial muito grande, mas às vezes é pouco utilizado, que é o Sistema S, por exemplo, que poderia estar em parceria com as escolas públicas, promovendo esporte, lazer, cultura, saúde, né? Então, gostaria que discorresse um pouquinho sobre essas problemáticas que eu apresentei. Olha, Tiago, falar da UP, da Universidade Popular, ela é bastante próxima, até porque isso foi criado em agosto de 2005, ainda no primeiro ano da segunda gestão do prefeito Di.
como uma linha, né, de você possibilitar, a partir, né, de estruturas, de profissionais, de você possibilitar um aperfeiçoamento, né, daquele cidadão, daquela pessoa que buscasse uma profissionalização ou algo complementar para suas vidas e também direcionado, né, ao mercado de trabalho. Então, a UP, né, ela formou milhares e milhares de pasfundenses com essa qualificação, ou seja, permitindo com que o cidadão, o homem, mulher, enfim, o aluno, né, estamos falando de uma universidade popular, o aluno ele pudesse, então, ter essa oportunidade de aprendizado. Claro que as informações que a gente tem, principalmente agora dos últimos meses, é que a universidade popular, ela passa num estágio quase que de inviabilização das suas atividades, né? Isso consta, obviamente, na nossa programação em relação às nossas plataformas que iremos apresentar, plataforma de governo, né, que nós iremos apresentar a partir do dia 27 de setembro. Ou seja, a Universidade Popular, ela tem que estar forte, ela tem que estar fortalecida, ela tem que cumprir o seu papel institucional e social e permitir com que, né, esse cidadão que precisa de uma qualificação, que precisa, enfim, de uma atenção por parte do município, para que ali na frente, né, ele tenha uma atividade rentável, né, algo que possa possibilitar alguma renda, que ele o faça com condição. E se for preciso algumas parcerias com universidades, faculdades, ou até mesmo o terceiro setor, como tu bem mencionaste, o Sistema S, né, a gente vai buscar, ou seja, nós temos que viabilizar. Primeiro, porque temos espaços estruturais em condição. Nós temos profissionais que são do mais alto nível, né, de formação para esse aprendizado. Então, a gente vê que falta só uma coordenação, viabilização orçamentária e uma coordenação. Mas vejo que a Universidade Popular já está dentro da estrutura administrativa da Secretaria de Educação, ou seja, ela é uma das coordenadorias dentro da estrutura da Secretaria de Educação, na medida em que também já possui um orçamento específico para as suas finalidades. É uma pena, né, que a UP tenha sido desvalorizada, né, principalmente nesses últimos anos aí, porque foi um grande marco de uma conquista, né, de um espaço de formação popular e que conversasse, né, com o cidadão mais vulnerável da nossa cidade. Tem que ligar tá ok, Thiago? Está contemplado? Bom. Professora Rosane, por favor. Bem, na outra questão, até eu falava do plano de carreira. E dentro do plano de carreira, nós temos as promoções e progressões, né? Então, o professor tem direito, né? Ele faz as suas pós-graduação, graduação, pensando que no final dela vai obter o diploma, vai lá e, consequentemente, teria a sua promoção. No entanto, na educação infantil, nós temos cerca de 150 professores que esperam a promoção há muito tempo. Então, a partir dessa gestão, foi criado um sistema de vagas, né? Então, esses 150 professores, alguns deles teriam até 50% aumentado no seu salário, né? Então, veja bem, eles investem dinheiro, investem tempo, né? Para que haja essa promoção. Então, o pessoal da educação infantil está, né, precisando muito dessas promoções. Eu queria ver como você vai fazer para oferecer o que é de direito dos professores, porque é um direito que eles têm, já que eles fizeram a sua promoção e está no nosso plano de carreira. Como é que tu vai conseguir contemplar, então, essa promoção a todos os professores que estão esperando? Olha, professora Rosane, é inadmissível que dentro do maior orçamento dos orçamentos, né, estruturais do município de Passo Fundo, a gente não consiga estabelecer uma previsão de cumprimento dessas promoções dos professores da educação infantil. Vou repetir aqui aquilo que eu já falei na tribuna da Câmara de Vereadores e aquilo que eu já falei recentemente aqui na nossa entrevista. Eu mesmo fiz uma emenda no orçamento municipal que foi aprovado pelo conjunto de vereadores, possibilitando, né, um incremento orçamentário para o pagamento dessas
obrigações da educação infantil, essas promoções da educação infantil. Ou seja, há uma estrutura orçamentária, sim, que pode ser atendida. Tá? Claro que isso vai muito mais, né, da vontade e da própria estruturação do gestor. No orçamento municipal, a gente não pode fazer tudo. Eu digo que o chefe do Poder Executivo, ele é um decisor, ou seja, ele vai ter que decidir, dentro das demandas, aquilo que é prioritário, né, para o seu governo, que é prioritário da sua visão de cidade. Como eu disse para vocês que a educação dá, sim, total atendimento e total compreensão, nós vamos viabilizar todos os direitos e as prerrogativas que estão dentro da legislação. Se a lei admite o pagamento, ou melhor, se a lei admite as progressões, é, sim, importante com que a gestão da Secretaria Municipal viabilize orçamentariamente o cumprimento dessas obrigações. Simples. Mas me permite fazer um adendo na pergunta. As progressões até agora sempre foram garantidas, mas nós nunca tivemos problema com as progressões. O problema do governo Luciano foi justamente as promoções, e em especial as promoções da educação infantil, que, segundo ele não pode estar criando essas vagas. Sempre o argumento do município foi: dinheiro tem, o que eu não posso é criar vaga por uma questão do crescimento vegetativo da folha e toda aquela história. A Rosane, eu acho que ela e todas as 150 professoras da educação infantil querem saber se, caso você entre como prefeito, em janeiro você já começa a resolver esse problema. Sim, professor Eduardo, sim, né? Eu vou repetir o que eu já disse para vocês. Sim, nós vamos, na medida, né, da obrigação legal, na medida da obrigação orçamentária, encontrar mecanismos para que esse cumprimento ele possa ser viabilizado. Repito, já fiz uma emenda nesse sentido no orçamento municipal, com essa viabilidade, e que foi aprovado pela Câmara e, infelizmente, foi vetado pelo seu prefeito. Ponto. Perfeito. Aproveitando que a gente está falando de educação infantil, a gente não pode esquecer do fundamental, né, Patucci? Que é, obviamente, uma etapa... Deixa eu só fazer uma... Eduardo, deixa eu só fazer... Eu acho que se eu quis falar em promoções, eu falei em progressão. Eu acho que isso dá confusão em relação... Então, desculpa, acho que eu fiz né? Troquei os termos aí, mas tu entendeu, né, a minha mensagem. Perfeito. Voltando, então, questão do ensino fundamental, um setor importante da educação, e eu quero te perguntar duas coisas sobre o ensino fundamental. Primeiro, uma que você já trouxe lá no início da entrevista, sobre o ensino integral, a escola de tempo integral. É proposta tua de implementar esse sistema? Lembrando que na época do DIP havia 6 escolas, que já tinham esse sistema. Tu vai retomar gradualmente? Essa é a primeira questão. E a segunda questão, eu quero que tu nos diga qual é a tua opinião sobre as escolas militares e a possibilidade do ensino fundamental no município ter escolas militarizadas. Boa pergunta. Em primeiro lugar, professor Eduardo, em relação à educação integral, ou seja, a gente vai, sim, viabilizar dentro do nosso programa de governo uma educação que ela possa atender, né, aquilo que já está sendo feito na área pedagógica, mas que também possa conversar com outras demandas, ou seja, né, com a cultura, com o esporte, com a ciência, com a tecnologia, ou seja, a gente vai conseguir, na medida do possível, para alguns alunos de algumas escolas do ensino fundamental, direcioná-los para essa educação integral. Por quê? Porque nem toda a escola tem uma estrutura de salas de aula, uma estrutura, né, física que possa atender essas demandas da educação integral. Então, nós já temos mapeado algumas escolas que nós entendemos que têm condição de receber. Claro que isso ele é um pouquinho até subjetivo da nossa parte, tem que ser compartilhado com a própria estrutura da direção, com a própria estrutura da secretaria, mas isso é algo que nós vamos defender, sim. E nós entendemos que deu certo e pode, sim, dar certo. Na época do prefeito Dito, nós tínhamos 6 escolas, né, que recebiam lá
alguma vinculação do Mais Educação, e que, infelizmente, isso acabou, né? Nós temos que retomar, mas aqui eu quero deixar até bastante transparente em relação ao interesse das direções e também ao interesse dos professores, né, tanto a nível da educação infantil quanto do ensino fundamental, somente para o ensino fundamental. Educação infantil, nós sabemos que tem uma outra demanda que a comunidade tem nos apresentado, a gente tem discutido até de forma a calibrar, né, o tipo de proposta, de sugestão que a gente vai fazer durante o pleito eleitoral, mas a educação integral será, sim, fomentado para ensino fundamental. Em relação às escolas cívico-militares, né, que foram apresentadas pelo governo federal, antes de falar um pouquinho dessa proposta federal, só quero fazer um reconhecimento, que aqui em Passo Fundo nós temos o Colégio Tiradentes, que é um colégio parceria do governo do Estado do Rio Grande do Sul, com a estrutura pedagógica da Secretaria Estadual de Educação, com professores, todos eles vinculados à mesma proposta pedagógica das escolas estaduais, e que tem esses convênios, ou seja, essas vinculações com a Brigada Militar. Eu conheço muito bem o trabalho do Colégio Tiradentes, é um colégio muito bem conceituado, muito bem avaliado em relação aos exercícios, né, aquilo que se submete os alunos, principalmente aos índices de aprovação. Então, é algo que dá certo, que deu certo, que está dando certo aqui na nossa cidade. E essa proposta do governo federal, que vincula também as escolas de educação, de ensino fundamental e também do ensino médio, ou seja, né, me parece que no estado do Rio Grande do Sul nós temos uma única cidade que conseguiu ser contemplada, que foi o município de Bagé, salvo o melhor juízo, não me falha a memória, né? Eu acho que foi o município de Bagé, né? Aliás, foi a primeira escola cívico-militar do país. Claro que elas mantêm uma estrutura pedagógica da rede pública, ou seja, né, da rede municipal. E elas passam a receber militares para, né, uma estruturação mais administrativa e até mesmo gerencial dessas unidades, né? Eu não sei, eu não me lembro se houve algum interesse por parte do atual executivo de buscar, dentro dessas linhas do governo federal, alguma escola para Passo Fundo. Confesso que eu não sei nesse momento. Eu acho que se houve interesse, não houve também aprovação, né? Porque no estado do Rio Grande do Sul, somente uma dessas escolas, mas é um modelo novo, acho que a gente tem que acompanhar, tudo que é novo na educação, a gente tem que acompanhar para ver se tem viabilidade ou não. Vale lembrar que os projetos pedagógicos são aqueles projetos que são determinados pelas secretarias, né? Então, a estrutura que tem hoje e a estrutura que vai vir em 2021, ela tem que ser aplicada em todas as escolas, não apenas, né, nas escolas modelos. Todas as escolas têm que ser consideradas escolas aptas ou escolas modelos, principalmente aqui no município de Passo Fundo. Perfeito. Professor Tiago. Bom, vou tentar ser sucinto e objetivo, mas tem duas questões numa pergunta que eu vou colocar para a Tucci, daí, se possível, você nos responda. Nós sabemos que aqui no município de Passo Fundo é respeitado a hora-atividade de 33% por um acordo tácito do CMP com o Executivo, botando em prática a lei federal, a lei do piso, que estabelece isso. Porém, a nossa lei municipal, ela traz 20%. Então, isso é uma demanda antiga. Na verdade, é só equalizar o que é feito na prática, garantir no ordenamento jurídico, né? Se a gente pode avançar nesse sentido com um governo seu. E uma segunda questão, não vou ser repetitivo dizendo da qualidade do corpo docente do município, né? Nós sabemos que são 1.400 professores, dos quais 90 e tantos por cento com pós-graduação, imensa maioria, inclusive, trabalham em outras redes, rede particular, rede estadual, inclusive no ensino superior, nós temos mais de 200 mestres, mais uma dúzia de doutores. Muito embora a gente percebe que algo que é muito importante para manter esse corpo tão qualificado, vamos dizer assim, sedento e com ânsia por ensinar, são as formações. Porém, em alguns momentos a gente vê que as formações, elas pecam um pouco no seu fim, elas acabam recaindo apenas e tão somente naquela obrigatoriedade das 40 horas das MEAs, 40 horas das escolas. Eu queria que tu me falasse como que a formação vai ser vista no teu mandato, qual que seria a função dela? Primeiro, em relação à atividade, Thiago, né, isso já é algo que o município cumpre. Eu já recebi
inclusive uma sugestão ainda, se não me falha a memória, o ano passado, por parte do CMP, uma sugestão não, quando a gente recebe, né, várias pautas aí que são apresentadas pelo Centro Municipal de Professores, isso me parece que é apenas uma questão de adequação do regime jurídico do magistério municipal. Me parece que de tudo aquilo que me foi perguntado, né, seria o mais fácil da gente conseguir resolver, porque é apenas uma adequação legal, tendo em vista que o cumprimento dos 30% ele já é exercido pelo município. Segundo, né, em relação à formação, vamos falar do que está acontecendo hoje, tá? Vamos falar do que está acontecendo hoje. Nós estamos aqui preocupados, todos nós, em saber como que vai ser a qualidade da educação em tempos de pandemia. Como que o aluno da rede municipal, ele tem enfrentado, né, e aqui deixa eu estender um pouquinho mais também para a rede estadual, como que o aluno tem percebido e conseguido, né, assistir às aulas, ter uma preparação, esse acompanhamento a partir do seu celular, né, que ele tem em casa, ou até mesmo do seu computador. Só que nós temos uma outra situação que me parece que também não foi medida. Os professores, na maioria das vezes, precisam ter uma formação tecnológica para acompanhar esses novos tempos. Então, eu vejo que isso é imprescindível, que nessas propostas de formação, principalmente a formação continuada, que nós tenhamos atenção ao que está acontecendo de novo, ou seja, né, esse novo normal, que ele é imprescindível para o futuro, né, e esse futuro tecnológico da educação, a qual nós vamos defender um amplo plano de governo, com a participação, principalmente, né, em nível integrado, com as direções, com as coordenações das escolas e também com a comunidade escolar, mas esse professor, ele também precisa se preparar para essa era tecnológica, né? Isso a gente tem que falar até mesmo das condições de internet, acesso à internet, acesso a aparelhos, instrumentos que sejam tecnológicos, ou seja, um computador com condição desse professor aplicar a sua aula. E, claro, né, essa formação ela tem que ser decisiva para que possa complementar algo a mais na formação desses profissionais de educação. Só que isso me parece, Tiago, nessa tua pergunta, não é apenas uma decisão do prefeito municipal. Isso tem que, obviamente, que ser interagido com os sindicatos, com o próprio CMP, com a equipe diretiva da própria Secretaria Municipal de Educação, que vai, na medida do possível, buscar, dentre as necessidades que são imprescindíveis para a qualificação desses professores, e que isso passa a ser algo presente, algo dinâmico, ou seja, né, o professor tem que sair de uma formação dessas com vigor, ele tem que, né, conversar com o seu colega e dizer, poxa, hoje valeu a pena, e é isso que realmente a gente vai tentar construir de forma coletiva para a melhoria do ensino público aqui de Passo Fundo, Tiago. Obrigado, Patucci. Tá bom. Rosane, por favor. Tiago, eu sou Eduardo, antes, deixa eu só completar. Eu sou professor, viu, Tiago? E todo ano a Universidade de Passo Fundo, ela faz também esses estágios de formação. Então, eu sei o quanto é importante, quanto a gente leva, né, para dentro da sala de aula, para a nossa formação, esses momentos de formação. Então, repito aquilo que eu falei, isso será decidido de forma colegiada, compartilhada, a gente buscar, né, o melhor modelo dessas formações, sem esquecer desse estágio que a gente está passando, a questão tecnológica. Isso, como eu frisei antes dela, é muito importante para a oxigenação do corpo docente, né, para trazer novas ideias, para motivar. Com relação à qualidade e ao gabarito, não há dúvida nenhuma, mas talvez a gente possa dar um plus ali, né, é isso. Professora Rosane. Bem, na realidade, essa pergunta também, as minhas perguntas, tudo tem conexão uma com a outra, né? Quando eu falei da educação infantil lá, também tem a questão das coordenadoras da educação infantil, porque elas só têm 10 horas algumas escolas. Outras, no entanto, nem coordenadora tem, nem secretária. E eu considero, assim, a parte pedagógica crucial, né? Para ter uma boa qualidade na escola. Então, uma das perguntas, então, seria essa, né? Para complementar a outra, que seria quanto às coordenadoras da educação infantil.
E outra também sobre a infraestrutura das escolas. A gente sabe que tem 2 escolas da educação infantil muito precárias mesmo, e a estrutura de outras escolas para receber de forma de qualidade, né? Tipo assim, ó, escolas que não têm nenhum ginásio, mas nem mesmo uma quadra decente, né? Onde os alunos possam praticar a prática de educação física, por exemplo. Que se machucam, se esfolam, aqueles asfalto atirado ali, né? Uma biblioteca razoável, né? É inconcebível a gente ter escolas que têm com biblioteca um corredorzinho escuro, né? Que eu sei que tem, e que não tem nem bibliotecária muitas vezes, né? Então, eu falo até da estrutura física e de recursos humanos também. E, além disso, o laboratório de informática, né, com computadores novos, porque pode ter lá 10, 12 computadores, mas muitos não funcionam mais, né? Notebook, existem escolas que têm também um número significativo, mas que eles não ligam, ou a internet não tá, como você falou, né? Não é adequada, liga daí lá na secretaria já não funciona a internet, né? E também, por exemplo, a sala de recursos, ela tem que ter um profissional habilitado, ela tem que funcionar, né, para esses alunos incluídos. Então, assim, a gente sabe que tem uma verbinha, né, que os diretores recebem, mas que muitas vezes não pode fazer um conserto também, né? Então, daí seria até uma terceira pergunta vinculada aí, porque ela é engessada, né? A verbinha, ela tem para tal e tal coisa, não pode gastar em outras coisas. Então, é muito triste, porque, quebra alguma coisa na escola, mas a verba não é para isso. Ela tem que ser para outra coisa, né? Então, assim, tudo muito lento e moroso para tu melhorar a escola. Então, essa melhoria, né, no teu entendimento, como é que vai funcionar? É isso. Obrigado, Rosane. Patucci, se tu me permite, a gente está com um pouquinho apertado do tempo, eu quero que na resposta da Rosane, tu vai falar de estrutura, tá? Tu teça alguns comentários sobre a questão da estrutura para os incluídos e a questão digital. Eu acho que se enquadra bem na pergunta da Rosane. Sim. Pois bem, professor Eduardo, professora Rosane, eu, durante esses meus 8 anos, né, estou findando aí 8 anos de mandato de vereador, eu procurei percorrer a maioria das escolas municipais, tanto da educação infantil quanto do ensino fundamental. Eu fiz os cálculos, atualizei os cálculos, se não me falha a memória, foram 6 ou 7 escolas que eu ainda não consegui visitar, das mais de 70 escolas municipais, pretendo fazer isso nos próximos meses aí, e a gente tem recebido muitas recomendações, né, vou usar um termo aqui um pouco mais apropriado, muitas recomendações, principalmente, né, de diretores, de coordenadores, em relação à utilização, ou melhor, em relação aos acessos, né, principalmente quando se precisa consertar um vidro que quebrou, uma porta que está danificada, uma grade que não funciona, enfim, qualquer outro equipamento. Uma oportunidade, fui convidado por uma diretora, que não vou permitir falar o nome dela, nem o nome da escola, aonde ela me mostrou o ginásio, né, o ginásio novo, entregue, novo, né, enfim, e ela me disse o seguinte: o senhor está vendo essas grades aqui da porta, da copa do ginásio, que leva o acesso ao banheiro do ginásio? E essas grades nós fizemos um cachorro-quente, e a partir desse cachorro-quente, nós conseguimos recursos para comprar a grade para a proteção desse prédio, né, desse equipamento público. E eu confesso que eu sei que isso é uma rotina em todas as escolas municipais. Mas, ao mesmo tempo, eu não consigo entender que algo pudesse ter sido construído sem ter sido previsto, né, essas condições mínimas de segurança. Aí faz com que o professor, o diretor, o coordenador, o pai do aluno tem que mobilizar esforços para fazer um cachorro-quente, para pagar lá 3 ou 4 mil reais para fazer a aquisição desse patrimônio que vai ficar para o erário, que vai ficar para a prefeitura. Então, eu tenho dito aqui nas reuniões que eu tenho feito com diretores e professores que isso vai acabar. Isso a gente tem que botar um fim nisso. O professor tem que estar em sala de aula, ele tem que estar
preocupado com a formação pedagógica, ele tem que cuidar do aluno, ele tem que interagir com a comunidade, ele tem que ter uma boa relação com a Secretaria de Educação, ele tem que ter uma boa relação, né, com o chefe do Poder Executivo, e essas questões estruturais nós temos que viabilizar, sim, uma equipe própria que vai ficar full-time, tempo integral, disponível. Né? Precisa fazer um conserto no telhado da escola, é uma válvula de uma descarga que estragou, é um vidro que está danificado, né? O diretor para todas as atividades da escola e ele tem que começar a fazer pesquisa de preço, ele tem que começar a fazer qualquer outro trabalho aí para poder, então, resolver esses pequenos detalhes e que, me parece, muitas vezes não são essa finalidade a quais os professores estão dentro de uma escola dessa. Então, eu digo assim, isso tem que acabar. Isso a gente tem que criar rotinas, tem que criar novas oportunidades para conseguir reduzir esse esforço, professora Rosane, e permitir com que esses mínimos detalhes eles possam ser algo mais dinâmico, né? Por parte da SME, a partir de uma equipe própria lá, com um carpinteiro, enfim, com um eletricista, com alguém que vai cuidar essa parte estrutural das escolas. Em relação à falta de estrutura, um ginásio, um muro, né? Muitas vezes os ginásios estão sendo construídos, não tem uma proteção lateral, e claro que isso também demanda de orçamento. Nós temos que fazer um inventário, tem que ser feito, né, uma avaliação de tudo aquilo que é ainda possível e necessário dentro desses espaços públicos e que a gente consiga, né, tempo a tempo, realizar ou a cobertura de uma quadra, ou a ampliação de uma sala de aula, ou a construção de uma biblioteca, como a senhora fez a menção, a estruturação, sim, né, a partir de aparelhos tecnológicos, aqui já respondendo o professor Eduardo, com computadores, com tablets, com uma internet que possa ser possível, né, uma aprendizagem muito mais dinâmica, principalmente com interação aos alunos, né, e que também o professor possa ser preparado em relação a isso. Perfeito. Professor Tiago tem uma pergunta bem atual para o senhor. Tiago. Então, Patucci, sabemos que essa semana nos trouxe à tona um projeto de lei muito interessante, que estava sendo, vamos dizer assim, pensado já há algum tempo, e nós não podemos nos furtar agora, né, em trazer isso para discussão aqui nesse espaço. O que diz respeito à salvaguarda, o projeto do Executivo Municipal, né, que tenta contemplar, que tenta auxiliar as escolas, né, de educação infantil particulares no nosso município. Sabemos que sim, é um setor que, assim como tantos outros, estão muito prejudicados por conta do momento excepcional que nós vivemos. Nós sabemos que a única forma racional de enfrentar essa pandemia, enquanto não tivermos vacina, é o isolamento social, é o distanciamento social, só que isso vai na contramão do serviço que eles oferecem. Então, nós vemos méritos no projeto do Executivo de ir em socorro desses CNPJs, porque são empresas, né, porque garantem empregos. Eu não sei se eu não caí. Estão me ouvindo? Agora foi o Thiago que travou, viu? Vai, Thiago. Eu estou ouvindo. Pode falar, pode falar. Pode falar. Estamos te ouvindo. Vamos ver se eu volto aqui. Não, tu está online. Nós estamos te vendo e te ouvindo. Estão me ouvindo? Sim, sim. Vendo e ouvindo. Eu acho que ele não está nos ouvindo. Então eu vou complementar a pergunta, Patucci, porque nós estamos apertados com o tempo. O Tiago estava perguntando sobre esse projeto que o Executivo mandou para a Câmara de Vereadores, sobre o auxílio para as escolas de educação infantil particulares aqui da cidade. O CMP colocou a sua oposição, disse que não é contra, mas também não aceita que essa verba seja tirada da educação. Como é que tu vê esse projeto? Em primeiro lugar, eu entendo esse projeto como possível, né? Eu estou para me licenciar agora da Câmara de Vereadores no próximo dia 15 de setembro, até para que eu tenha mais tempo de me vincular à pré-campanha em relação à majoritária, né?
Então, se esse projeto for à votação até o dia 15 de setembro, já estou aqui definindo meu voto favorável a esse projeto, professor Eduardo, professora Rosane. Porque eu entendo que essas escolas particulares, elas fazem parte de um contexto todo da educação, né? Educação no município de Passo Fundo. Quando nós trabalhamos lá, em 2015, né, o Plano Municipal de Educação, ele trabalhava educação pública e educação privada. Pois bem, há uma discussão em relação ao financiamento desses recursos. Qual que é a rubrica orçamentária, de qual secretaria, né, que será destinado para o cumprimento. Mas vale lembrar que, pela proposta do Executivo, isso tem alguns requisitos que as escolas particulares precisam atingir, alcançar, para poder receber esses valores. Então, daqui a pouquinho, o que se está se estimando em gastar até R$800, pode ser que se realize. Porque também tem um tempo para que essas escolas, né, e condições para que essas escolas possam pleitear esses recursos. É um ano muito difícil. É um ano que a gente fomos todos pegos de surpresa. Eu sei que tem muitos gestores aí preocupados, indecisos em relação, né, a quais os setores que eles precisam atender. Nós também, a partir disso, nós recebemos, por exemplo, sugestões de proprietários de arenas esportivas, que estão parados desde lá do dia 19 de março. Temos também sugestões de setor de eventos, que estão parados desde a metade do mês de março, que entendem, né, esses dois setores também ser tão importantes, e a qual que eu não vou discutir a importância de cada um, né, porque cada um tem a sua relevância dentro daquilo que se propõe, mas eu vejo que nessa definição do atendimento às escolas da rede privada, elas são importantes. Agora, claro, né, se nós olharmos, por exemplo, aquilo que eu já disse, aquilo que foi comentado pelos senhores, falta de estrutura, muitas vezes, das escolas municipais, né? Está faltando estrutura. Está faltando EPIs. Ele sabe disso. Falta, por exemplo, né, falamos aqui das promoções. Né? A gente precisa de recursos para as promoções dos professores da educação infantil. E daqui a pouquinho você está viabilizando, né, com que uma parcela do orçamento da educação vá para a iniciativa privada. Mas isso são decisões. Como a gente falou antes, o gestor ele tem que ter para decidir. Ou seja, e se a gente puder fazer uma outra avaliação, né, no outro sentido, que isso fica a cargo, obviamente, né, do chefe do Poder Executivo. Esse projeto, o vereador, ele vota sim ou não. A gente não pode fazer isso porque implica alteração de despesa por parte do Poder Executivo. O vereador não pode criar despesa do Poder Executivo. Então, muitas vezes, há um engessamento da própria atividade legislativa por conta de algumas circunstâncias. Então, essa proposição só nos resta ou acatar ou rejeitar pelos colegas vereadores. Tá, então, como o projeto está, se for para a Câmara, tu vota sim, é isso? Isso. Tá bom. Nós já temos que encerrar o nosso programa. Quero dizer que hoje nós estamos com 21 horas e 57 minutos, e até em respeito aos candidatos que vieram anteriormente, que tiveram 1 hora e 15 minutos, quero lembrar que a nossa live hoje teve em torno de 10 a 11 minutos de atraso, porque nós tivemos problema com a plataforma que nós normalmente usamos. Então, nós estamos dentro do tempo que foi concedido, inclusive, aos outros dois candidatos. Então, quero agradecer a participação da Rosane, pela contribuição brilhante que ela trouxe para nós, agradecer ao professor Tiago, mais uma vez, pela sua contribuição aqui para essa entrevista com o pré-candidato Márcio Patucci. Obviamente, já te agradeço de coração, Patucci, pela tua gentileza de participar. Vou te conceder agora as tuas palavras finais, mas eu quero que nessas palavras finais tu me responda uma pergunta que a gente está fazendo a todos os candidatos, tá? A pergunta é o seguinte: se tu fosse hoje o Luciano Azevedo, ou melhor, se tu fosse hoje o prefeito de Passo Fundo. Prefeito de Passo Fundo. Hoje, dia 1º de setembro, tu optaria por abrir as escolas em aulas presenciais ou manteria fechada até o final do ano? Responde isso aí e já faz a tua consideração final. Já vou responder. Não sou favorável à abertura das escolas nesse estágio, né, da pandemia. Nós não temos condição.
Nós temos um público muito vulnerável, dos alunos, professores, dos trabalhadores da rede pública de ensino, e que, nesse momento, nós não temos como atender. Veja o que está acontecendo no estado do Rio Grande do Sul. O governador já teve que voltar atrás em relação ao prazo, né? Há algumas novas iniciativas aí, tanto de sindicatos e também das patronais, então vejo que não temos, nesse momento, como voltar às aulas. Me parece que isso também é uma decisão do próprio chefe do Poder Executivo, que o prefeito Luciano parece que comunga, né, dessa situação. E, para finalizar, eu quero aqui agradecer ao colegiado, né, do CMP, dizer que eu fiquei muito confortável em poder responder. Claro que são temas que a gente já tem percebido, trabalhado e discutido ao longo desses meus 2 mandatos de vereador, então não é nada novo para mim, ou seja, eu passo a ter uma interação, uma apropriação daquilo que são pautas e que eu entendo serem absolutamente importantes para a qualificação, valorização e também para a estruturação do magistério municipal. Eu sempre fui um parceiro. Esses dias uma professora me disse o seguinte: vereador Patucci, o senhor nunca votou contra professor. Eu respondi para ela: professor não trai professor. Professor está sempre ao lado de professor. Eu sou um professor e por isso que eu tenho no meu coração a boa educação e, se, né, oxalá tiver a oportunidade de comandar esse município, com certeza, ações inovadoras e revolucionárias a gente vai conseguir perceber de forma integrada, horizontalizada, possibilitando com que todos os atores da rede municipal eles possam interagir sem nenhum descrédito, sem nenhum desmerecimento, mas que a gente consiga sempre avançar na qualificação e na qualidade da educação de Passo Fundo. Obrigado. Perfeito. Mais uma vez eu agradeço a você, Patucci, agradeço a Rosane, Thiago, agradeço a todos que acompanharam essa live do pré-candidato Márcio Patucci e deixo o convite para que na semana que vem nós já vamos entrevistar mais um pré-candidato à Prefeitura Municipal de Passo Fundo. Então nos acompanhe nas nossas redes sociais, porque vocês vão poder interagir e conhecer na próxima semana mais uma proposta para os próximos 4 anos aqui da educação de Passo Fundo. Então, eu desejo uma boa noite a todas e todos e uma boa semana para todas as professoras e professores do município de Passo Fundo. Um grande abraço a todas.